Olá, boa noite, é bom estar com vocês. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 11 de outubro. Um incêndio atinge uma fábrica de solvente em Contagem. A família de um paciente com esquizofrenia denuncia excessos da Polícia Militar do Distrito Federal durante uma abordagem. O homem levou 4 tiros. Mais uma morte por varíola dos macacos, a 5ª no país e a 3ª no estado do Rio. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça afasta do cargo o governador de Alagoas e candidato à reeleição Paulo Dantas, do MDB, investigado por suposto desvio de dinheiro público. Agora, no Brasil TV. Um incêndio destruiu uma fábrica de produtos químicos em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Bombeiros trabalharam mais de 3 horas no combate às chamas. O Hernani Fiuza acompanhou o trabalho dos bombeiros e tem as informações. Nós estamos aqui, então, desde minutos depois que esse incêndio começou, por volta das 8h30 da manhã, que é o momento em que o Corpo de Bombeiros foi acionado. Aqui ao fundo, onde nós estamos, dá para ver que agora a fumaça está bem menos densa do que nas primeiras horas da manhã, mas ainda há muitas chamas. Inclusive, a gente está numa distância aqui, numa área de isolamento que foi feita pelo Corpo de Bombeiros, porque ainda há o risco dessas chamas aumentarem novamente e haver novas explosões. Esse incêndio, como eu disse, que começou por volta das 8h30 da manhã, gerou uma nuvem muito densa, uma nuvem muito escura que podia ser vista à distância. Nós temos imagens de uma das nossas câmeras exclusivas em Belo Horizonte, ainda no início desse incêndio, em que dava para ver essa nuvem de longe e também o momento de uma das explosões. Foram várias explosões ao longo da manhã. Essa aqui, que é uma empresa de solventes, fica em Contagem, no bairro 5. A princípio, a suspeita é que esse fogo tenha começado em uma área onde eles começam a produção desses solventes. Segundo os funcionários, havia 18 aqui dentro da empresa na hora, todos foram evacuados, mas as primeiras chamas foram vistas nesse local. A empresa passou, inclusive, por um treinamento de combate a incêndios nos últimos 3 meses, e eles disseram que em 60 anos de história isso aqui nunca havia acontecido. O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para combater todo esses focos de incêndio que começavam a todo tempo, né? O fogo estava realmente muito alto, um calor muito forte aqui próximo, inclusive a equipe do Corpo de Bombeiros estava mais próxima tentando fazer esse combate e teve que se afastar todas as viaturas para continuar nessa linha de frente para combater o fogo, né? Nesse momento, como eu disse, o incêndio começa a ser controlado, mas ainda há um longo trabalho para fazer todo esse resfriamento. Mais cedo eu conversei com um dos vigilantes que trabalham aqui nessa empresa. Ele tinha acabado de sair do turno por volta das 7 horas da manhã, chegou em casa e o irmão dele que trabalha aqui entrou em contato com ele, desesperado, por causa desse incêndio. Vamos acompanhar aí o que ele disse. Nossa, fiquei desesperado, tipo assim, o seu amigo tipo assim, não tá conseguindo achar ele, então a gente ficou preocupado, e como é que tá o resto das pessoas e tudo, e meu irmão desesperado, eu pedindo ele, sai daí, porque eu sei realmente do risco, né? Aí tá aí a situação como vocês estão vendo aí. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu, mas uma pessoa com problemas respiratórios teve que ser atendida no local. O fogo já foi controlado. Policiais militares do Distrito Federal foram chamados para ajudar a conter um paciente em surto psiquiátrico que acabou atingido com 4 tiros e está na UTI. Familiares do homem dizem que houve excesso dos PMs. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa pede que o caso seja investigado. Essas imagens foram feitas logo depois da ação policial. Parentes e amigos ficaram indignados. Nós chamamos vocês para ajudar, não foi para matar ele não e atirar nele não. Foi para ajudar. Cadê a arma de choque de vocês? Cadê a arma de choque? Ao menos 4 viaturas foram deslocadas para a ocorrência. De um tanto de gente desse aí para atirar num cara doido, rapaz. As marcas de tiro ficaram na parede e cápsulas das balas no chão, além do rastro de sangue. Gilvan, baleado, foi colocado numa maca no meio da rua, enquanto vizinhos e parentes se revoltavam com os policiais. Você não podia fazer isso aqui não, rapaz. Você não podia fazer isso com ele não. Gilvan tem 37 anos e está internado na UTI do Hospital Universitário. A família diz que ele perdeu um rim e parte do intestino. Segundo os familiares, ele é diagnosticado com esquizofrenia e mora sozinho, no Itapuã.
Os irmãos moram perto de Gilvan e chamaram os bombeiros na sexta porque ele estava em surto. Gilvan teria dito que estava com uma faca. Por isso, os bombeiros acionaram a polícia militar. O Gilvan estava ali com a cabeça acima do portão, conversando com os bombeiros. Então, quando os policiais militares chegaram, eles já chegaram com as chaves em mãos, abriram o portão e, ao abrir o portão, poucos segundos já foram efetuados disparos e a família ouviu aqui mais ou menos 4 disparos que acertaram todos o corpo do Gilvan. No boletim de ocorrência, um PM diz que assim que entrou na casa, Gilvan sacou a faca e investiu contra o pescoço de um dos policiais. Uma faca foi anexada ao processo. Segundo a ocorrência, nenhum policial ficou ferido. O comando da PM afirmou que a polícia militar tentou negociar com Gilvan por mais de meia hora, mas o homem não se rendeu. Em seguida, um policial entrou na casa e foi surpreendido pelo homem, que estava com uma faca, a ponto de atingir o pescoço do militar. Segundo a nota, o policial foi para o Hospital do Paranoá, mas está fora de perigo. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa enviou um ofício ao comando da PM, questionando a abordagem e qual o protocolo para atendimento a pacientes psiquiátricos. Os órgãos querem uma investigação sobre a conduta dos policiais. Gilvan é acusado de ter tentado matar um dos policiais no momento da abordagem. A justiça decidiu que ele pode responder em liberdade. O advogado da família afirmou que a acusação causa estranheza e que Gilvan vai provar sua inocência. A PM do Distrito Federal não respondeu se a corregedoria vai investigar o caso. Vai continuar preso o motociclista que matou mãe e filha numa faixa de pedestres ontem de manhã no Distrito Federal. Ele estava em alta velocidade e tem um histórico de infrações no trânsito. A imagem da câmera de segurança mostra quando a motocicleta passa em alta velocidade pouco antes do atropelamento. O motociclista é João Batista Siqueira da Silva, de 36 anos, que foi preso em flagrante após atropelar e matar mãe e filha. Sandra Souza Freire tinha 33 anos. A filha Heloísa, apenas 3. Elas atravessavam na faixa de pedestre da Avenida Independência, em Planaltina, e morreram na hora com o impacto da batida. Sandra era cearense, casada e balconista de uma loja na região. Ela deixa uma filha adolescente. Uma menina boa, trabalhadeira, uma menina guerreira, tendo 2 filhinhas. O cara vem e tira a vida de uma menina desse jeito. Uma fatalidade muito grande, cara. Segundo uma análise preliminar da perícia, o motociclista trafegava a mais de 150 km por hora. Aqui, a velocidade máxima permitida na via é 60 km por hora. Além do vídeo com a moto em alta velocidade, outro indício é que depois do atropelamento, a motocicleta só parou a 300 metros da faixa de pedestres. Quem mora ou passa por aqui conta que esse abuso da velocidade que acabou em tragédia não é um caso isolado. Essa avenida é longa, mas é uma avenida assim muito movimentada. Eu vejo essa velocidade, principalmente moto, não, eles não respeitam. Todos os dias eu passo aqui. Todos os dias. E tem carro também que anda em altas velocidades. É perigoso aqui. De acordo com o Detran, João Batista Siqueira da Silva já tinha registro de infrações por excesso de velocidade e acidentes envolvendo vítimas. Em 2012, ele bateu em uma bicicleta e o ciclista precisou ser socorrido. Em 2017, ele não conseguiu frear a tempo e bateu em um carro. Os dados preliminares do Detran indicam que ele tem histórico de excesso de velocidade, inclusive com multa por transitar acima de 50% da velocidade permitida para a via. A Polícia Civil primeiro disse que o motociclista seria indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas depois da análise preliminar sobre a velocidade da moto no momento do acidente, o indiciamento mudou. E agora João Batista responde por homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de matar. O advogado do motociclista negou que ele estivesse em alta velocidade e afirmou que quando ele viu as vítimas já estava muito perto para conseguir frear a tempo. O advogado disse ainda que o motociclista teve um apagão logo depois do acidente. Um advogado e um professor de dança estão presos acusados de estupro de menores na cidade de Bacabeira, no Maranhão. Os detalhes com Davi Araújo, de São Luís. O advogado se apresentou à Secretaria de Administração Penitenciária e está preso em uma unidade prisional de Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís.
A prisão é temporária, de 30 dias, mas a prisão preventiva já foi pedida. A OAB foi comunicada sobre a situação do advogado e ele deve responder um procedimento administrativo. No último dia 4, terça-feira passada, a Promotoria de Justiça da cidade de Rosário ofereceu denúncia contra Daniel Dias Gabriel e o professor de dança de uma escola da cidade de Bacabeira, a 60 quilômetros de São Luís, César Adriano Correia Mendes, pela prática de crime de estupro e estupro de vulnerável contra adolescentes do município. Daniel Dias chegou a participar dos encontros, inclusive utilizando arma de fogo, e teve relação sexual com 2 menores de 14 anos. César Adriano, professor, está preso há cerca de um mês. No dia 26 de agosto, uma operação da Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso voltado à exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade de Bacabeira. De acordo com as investigações, os membros dessa organização criminosa gravavam relações sexuais com os menores, guardavam esse conteúdo e depois divulgavam. A maioria eram alunos das escolas onde César atuava como professor. Eles eram ameaçados caso denunciassem os abusos de terem seu conteúdo divulgado nas redes sociais, mas foram até a delegacia e fizeram os registros. E vejam só, moradores e turistas de Fernando de Noronha enfrentam problemas para confirmar viagens aéreas. As 2 empresas que operam na ilha, a Azul e a Gol, suspenderam as vendas de passagens para o arquipélago. A decisão veio após a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, proibir o pouso de aviões de grande porte na ilha a partir desta quarta-feira. De acordo com a agência, foram encontradas fissuras na pista do aeroporto de Fernando de Noronha, que costuma receber 5 aviões por dia. Uma das empresas vai passar a utilizar aviões de pequeno porte. Eles estão permitidos, mas vai diminuir a quantidade de passagens ofertadas de 570 para 350 por dia. Os moradores criaram uma petição para cobrar das autoridades melhorias para os problemas. A administração de Fernando de Noronha disse que está em contato direto com a Secretaria de Infraestrutura do Estado e também com a concessionária que administra o aeroporto para garantir a volta à normalidade dos voos e a requalificação da pista de Fernando de Noronha. João Neto, do Recife, para o Brasil TV. A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco disse que as operações de pousos e decolagens no aeroporto de Fernando de Noronha não serão paralisadas e que as empresas aéreas terão que adaptar as operações, passando a operar com aeronaves mais leves, com motores altos e a hélice ao invés de turbinas, e que a recuperação da pista de pouso e decolagem foi iniciada na última quinta-feira. A obra tem duração prevista de 60 dias. Moradores de cidades do Amazonas enfrentam grandes dificuldades desde a queda de 2 pontes na BR-319. O caminho, que era simples na rodovia, agora é pelos rios. A viagem está mais cara e não há previsão de quando as pontes serão reconstruídas. Numa das primeiras lanchas que saíram hoje de Manaus, conhecemos o seu Humberto. Ele é morador da cidade de Careiro e disse que o essencial já está faltando por lá. Por isso, já planeja outra viagem à capital para fazer as compras. Aí agora eu vou retornar e pelo dia 20 eu vou voltar para comprar uma cesta básica, porque lá não vai ter condições. E talvez a gente não possa nem comprar. Depois dessa lancha, ele ainda vai ter que enfrentar mais 2 travessias em barcos pequenos. Além de Careiro, as cidades de Careiro da Várzea e Manaquiri entraram em estado de emergência por causa do isolamento causado pela queda das 2 pontes. Para a população que depende da BR-319, esse trecho da viagem se tornou difícil. Falar da passagem, está muito caro. Está muito cara a passagem. Estamos sofrendo aqui, todo dia andando aqui. Quem precisa levar mantimentos e não consegue carregar, paga a terceiros. É o caso de Dona Lucila, que foi a Manaus para comprar comida. Está faltando tudo nos comércios. Comprar as coisas, mas não levo nem um terço das minhas coisas, porque não tem condições de eu sozinha carregar as coisas. Porque a gente anda muito. O primeiro trecho interditado é onde a ponte passava sobre o rio Curuçá, que desabou no dia 28 de setembro. Ele está em obras. Uma empresa contratada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, trabalha na construção de um acesso para que as cidades voltem a ter uma ligação por terra.
Já na ponte sobre o rio Altais-Mirim, que desmoronou no fim de semana, máquinas começam a trabalhar. Aqui a travessia é paga. O DENIT não respondeu quando foi a última vistoria feita nas pontes que caíram. Essa é a Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, que fica entre as duas pontes que desabaram. Aqui as aulas presenciais foram suspensas desde o primeiro acidente, porque a unidade precisou virar local de apoio logístico. Atualmente, 60 militares do Exército, além de policiais rodoviários federais e servidores da Defesa Civil, estão alojados aqui. As aulas seguem de forma remota. Nós estamos trabalhando remotamente. Hoje, atendendo a programação da escola, da diretora da escola, nossos amigos estão lá na comunidade do Zero, chamada Vila da Gutierrez, entregando as apostilas dos alunos que não têm como se deslocar para cá. Bombeiros do Mato Grosso do Sul encontraram na manhã de hoje o corpo de um rapaz de 22 anos que havia desaparecido no rio Sucuruí, em Três Lagoas. O Felipe Ribeiro conta pra gente. O jovem de 22 anos pescava com o pai quando a embarcação virou. Edmilson, que é amigo do pai da vítima, estava próximo do acidente e conta como aconteceu. Acho que os dois chegou a pegar peixe. Aí um chegou muito perto do outro, na borda do barco. Aí o peso vai tudo para um lado, aí o barco só tombou. E aí o pai dele tentou socorrer ele, mas não conseguiu não, porque ele quase morreu também. Aí ele saiu e o menino ficou. O naufrágio aconteceu no rio Sucuriú na tarde de ontem. O corpo só foi localizado na manhã de hoje. Depois de mais de 16 horas de buscas pelo corpo do menino de 22 anos, agora as equipes da Polícia Civil, os peritos, junto com o Corpo de Bombeiros, estão indo até o outro lado do rio Sucuriú, numa região conhecida como Paredão, para retirar o corpo desse jovem. O menino não colocou o colete, e tinha o colete lá. E ele é o único que não sabia nadar. Os outros sabiam nadar, conseguiu sair. O Corpo de Bombeiros orienta para quem for pegar uma embarcação. Embarcado sempre andar dentro da legislação da Marinha, utilizando colete, tendo cuidado, conhecimento do local que está, é fundamental. A polícia investiga as causas do acidente. O estado do Rio de Janeiro registrou a terceira morte por varíola dos macacos. Segundo as autoridades de saúde, o paciente tinha comorbidades. É o 5º caso de morte provocada pela doença no país. A Natália Castro tem as informações. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte de um homem de 31 anos, morador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele estava internado desde o dia 16 de setembro no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião. De acordo com o governo do estado, a morte está relacionada com o histórico de comorbidades e baixa imunidade do paciente, que foram agravados com o quadro da doença. Essa é a terceira morte aqui no estado do Rio e a 5ª do país. A 4ª morte foi confirmada no fim de semana em Minas Gerais. Portanto, o Rio de Janeiro tem 3 mortes por varíola dos macacos e Minas Gerais 2 mortes. Lembrando que o surto atual da doença aqui no país não tem nenhuma relação com os animais, com os macacos. Natália Castro para o Brasil TV. A seguir, no interior de São Paulo, romeiros chegam a Aparecida para a celebração do Dia da Padroeira do Brasil. Brasil TV de volta falando sobre a decisão da ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, que afastou do cargo o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Ele é investigado por supostos crimes praticados quando ele era deputado estadual e que, segundo as apurações, se prolongaram durante o mandato de governador. Agentes da Polícia Federal amanheceram na Assembleia Legislativa de Alagoas e na sede do governo do estado para cumprir mandados de busca e apreensão. O governador Paulo Dantas, do MDB, era um dos alvos. Mas como ele está em São Paulo, a PF cumpriu o mandado contra Paulo Dantas no hotel onde ele está hospedado. Com ele, os agentes apreenderam R$14 mil em dinheiro. Na casa dele em Alagoas, a PF apreendeu mais de R$100 mil. As medidas cautelares incluem ordem de sequestro de bens e de valores.
A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, também determinou o afastamento de Paulo Dantas do cargo de governador por 180 dias. Ele é investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. A decisão está sob sigilo da Justiça. Paulo Dantas é investigado por participar de um suposto esquema criminoso na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando era deputado estadual. Segundo as investigações, funcionários fantasmas faziam saques em dinheiro e repassavam parte do salário para o parlamentar. Ainda de acordo com as apurações, aproximadamente 54 milhões de reais foram desviados. A mulher de Paulo Dantas, Marina Tereza Sintra Dantas, uma irmã dele e 2 cunhados também são apontados como beneficiários do suposto esquema, que seria chefiado por Paulo Dantas. Segundo os investigadores, esse esquema teria pago despesas pessoais e a compra de bens. E toda a movimentação financeira tinha um rígido controle em planilhas e comprovantes bancários. O desvio de recursos públicos seria praticado desde 2019. De acordo com o inquérito, mesmo como governador, Paulo Dantas continuava nomeando funcionários fantasmas e se beneficiando do esquema. Paulo Dantas era deputado estadual quando assumiu o governo do estado em maio deste ano, depois de uma eleição indireta na Assembleia Legislativa. Natural de Maceió, Dantas tem 43 anos e já foi prefeito da cidade de Batalha por 2 mandatos consecutivos. Em 2018, se elegeu deputado estadual e deixou o cargo para assumir um mandato tampão como governador, no lugar de Renan Filho, também do MDB, que se afastou para concorrer ao Senado. O vice de Renan, Luciano Barbosa, do MDB, já tinha deixado o cargo em 2020, quando disputou as eleições municipais e foi eleito prefeito de Arapiraca. Paulo Dantas concorre à reeleição ao governo de Alagoas. Disputa o segundo turno com Rodrigo Cunha, do União Brasil. Com o afastamento de Paulo Dantas do cargo de governador, o vice José Vanderlei Neto, do MDB, assume a função. Nós procuramos o governador Paulo Dantas e a mulher dele, Marina Tereza Sintra Dantas, prefeita da cidade de Batalha, mas ainda não tivemos retorno. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o afastamento de Paulo Dantas do cargo de governador não interfere na candidatura dele ao governo do estado. A decisão da ministra Laurita Vaz de afastar Paulo Dantas do cargo de governador deve ser analisada na próxima semana pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que reúne os ministros mais antigos da Corte. Moradores de Paranavaí, no noroeste do Paraná, registraram um tornado ontem na zona rural da cidade. Os ventos passaram de 100 km por hora e formaram esse tornado que é do tipo Landspout, que se caracteriza pela formação de uma área de rotação perto da superfície e não de cima, como nos outros tipos de tornado. Segundo a Climatempo, a primavera é a época do ano mais propícia para o registro desse fenômeno, que não deixou estragos. E amanhã é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, e o movimento no Santuário Nacional em Aparecida já é grande. Milhares de romeiros seguem pela rodovia mais movimentada do país. Na caminhada parece que o seu Jorge está sozinho, mas indo até Aparecida, ele tem um companheiro inseparável que dá forças para seguir viagem. Eu vou com Deus, Deus me acompanha, Deus dá o meu destino para mim chegar até a Nossa Senhora Aparecida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 60 mil romeiros devem passar até amanhã pela rodovia Presidente Dutra em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Os pés começam a doer, o corpo, tudo. Quando vai chegando perto, você vai sentindo que você vai desistir. Aí você lembra nela, aí você fala, não, tá perto, falta poucos quilômetros. Passos lentos e muita força para seguir adiante. Não tem como negar. Vontade de parar é o que não falta. Mas a cada passo a mais em direção à Aparecida, as forças se renovam e a fé se transforma em combustível para seguir viagem. Extremamente cansativa, mas assim é pela fé. Desistir? Não, isso não é uma opção. Dói, mas vai que vai. Vai sim. Vai devagarzinho. Quando o romeiro vai em caminhada pela Via Dutra até Aparecida, no final do trajeto quase, ele consegue ter uma das visões mais lindas dessa romaria. É numa curva, quase chegando na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que ele consegue ver a cúpula do Santuário Nacional.
A Basílica de Nossa Senhora Aparecida é, inclusive, o maior templo dedicado a Maria em todo o mundo. São dias de caminhada enfrentando sol, chuva, vento, o que só fortalece a fé. A fé ela é dobrada na maior dificuldade, não só na alegria, na tristeza também. E pegar com Deus e ir em frente. Só vou agradecer. Deus já me deu tudo. Todo esse esforço é recompensado na chegada ao Santuário Nacional. Isso é uma forma de gratidão, né? Primeiramente a mãe, que é Aparecida, né? A gente buscamos sempre a nossa fé. E sem a nossa fé a gente não faz essa caminhada que estamos fazendo hoje. É um agradecimento. Então isso deixa a gente muito satisfeito. Uma missão cumprida, uma entrega que todos aqui vêm pela fé. Alguns vêm pagar alguma promessa, mas todos têm um objetivo, de chegar. E amanhã, dia de Nossa Senhora, a programação começa de madrugada com uma vigília no santuário. Serão 7 missas ao longo do dia e a do meio-dia com homenagem à Nossa Senhora, com toque dos sinos e missa das crianças. Às 6 da tarde tem a procissão na Basílica e às 7 da noite a missa de encerramento. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.